que a gente sofre tanto com dinheiro? Se você disser assim, o endividamento é o maior problema financeiro que a gente tem. Peraí, vamos ver isso direito. Porque o crédito é o grande motor da economia. Então existe o endividamento que é necessário, que é importante, que precisa ser feito, que é o endividamento quando você está fazendo, por exemplo, um investimento na sua empresa, quando você está financiando um imóvel que você não ia conseguir adquirir e ele está sendo realmente pago, ótimo. Agora, o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, a normalização do endividamento. Mas eu aprendi demais, cara. Esse trabalho mudou minha vida de uma maneira que até hoje eu fico surpreso quanto que eu não imaginava que aquele pior trabalho da minha vida ia ser realmente uma coisa para mim divisor de águas, porque dali eu voltei para o Brasil com outra cabeça, já com outras oportunidades. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber alguém que vem dedicando a vida a responder uma pergunta que ninguém faz em voz alta. Por que a gente sofre tanto com dinheiro? Ele é formado em administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com mestrado pela FGV, onde ele estudou 400 famílias endividadas. Ele começou sua carreira nos Estados Unidos, passou pela Bolívia, rodou mais de 30 países. Em 2014, ele assumiu a linha de frente de Estratégia Nacional de Educação Financeira, articulando o Banco Central, CVM, Febraban e vários ministérios para levar educação financeira a escolas públicas para aposentados e famílias. Foi head de educação financeira da XP, professor de pós-graduação no Einstein e autor do best-seller Emoções Financeiras e mais recentemente lançou O Dinheiro em Família. Hoje, à frente do Papai Financeiro, ele roda o Brasil fazendo o que poucos têm coragem de fazer: olhar para a relação emocional que as pessoas têm com o dinheiro e mostrar que o problema, muitas vezes, nunca foi a planilha, sempre foi o espelho. E o currículo dele não conta é que ele conheceu a esposa por causa de um livro do Harari, ele é pai da Angelina e do Antônio, e o maior desafio da vida dele não está no palco nem nos livros, está em criar 2 filhos com valores no mundo digital que vende atalhos para a riqueza. Thiago Godoy, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. Pô, prazer, Vaza. Obrigado pelo convite. Adorei a descrição, você fez o dever de casa. Fiz a lição de casa como headhunter, pesquisei o meu convidado. Pesquisou o convidado. Falou de coisas aí que eu nunca falei direito na internet. Muito bem. Bom. E vamos começar pelo começo, Parabéns. Como eu sempre gosto. Aonde que a cegonha te entregou? Você vem de uma família de economistas do Banco Central? Não, cara. Meu pai é formado em administração, mas eu confesso pra você que eu fiz administração porque na época de 17 anos, né, no ensino médio, eu tava meio sem saber o que eu ia fazer da minha vida profissional. Eu gostava de música, né? Tocava, tinha banda, era uma coisa que eu gostava muito. E aí, na carreira, eu fiquei ali em dúvida o que eu ia fazer. Queria fazer uma coisa mais ligada às ciências sociais, sociologia, mas aí fiquei com receio de depois ter que, ter dificuldade na carreira, né? E aí a administração acabou sendo um caminho que eu acho que é o de muita gente, não de todos com certeza, mas de muita gente que escolhe a administração, porque é uma formação mais genérica. E aí eu fiz pela primeira vez o vestibular, fiz uma vez no vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora e acabei passando e comecei a fazer a faculdade de administração. Então, por isso eu me formei em administração. Agora, a educação financeira veio depois de muito tempo, veio depois de uma sequência de coisas que o destino nos traz, né? E na tua casa, quando você era criança, se falava abertamente sobre dinheiro ou era daqueles assuntos que os pais resolviam entre si com porta fechada? Olha, Baza, boa pergunta. Lá em casa, meu pai sempre foi muito controlado com o dinheiro, sempre foi muito correto, assim, até um pouco medroso, olhando hoje, assim, a minha visão, né, de dinheiro. Ele era um cara bem pé no chão, o que eu acho ótimo, né? Ele foi muito comedido, então era tudo meio na unha, tudo certinho. Nunca tivemos problema financeiro, graças a Deus, na minha casa. Não tínhamos luxo, era bem contado o dinheiro, né? Meu pai trabalhou na Embrapa a vida inteira, na parte de gestão lá. Tinha uma renda legal, mas era o suficiente para manter ali 2 filhos na escola particular e as contas em dia. Não brigavam por dinheiro nem nada, mas também não tivemos uma educação financeira, digamos assim,
do que hoje a gente entende, né, dentro de casa, de falar de dinheiro de uma maneira mais estruturada, mesada, conversada, do jeito que eu acredito que hoje é a melhor forma de ser feito. Não tive essa educação financeira em casa, não. Qual que é a tua primeira lembrança envolvendo dinheiro? Aquele momento, talvez você entendeu que aquilo tinha um valor, que podia comprar coisa, e que podia acabar, talvez. Primeira lembrança que eu tenho é quando a gente ia pra praia, né? Fui criado em Minas, mineiro adora ir pra praia no Espírito Santo. Então a gente ia lá para Guarapari, para aquelas praias que tem no Espírito Santo, Vitória, que eu gosto muito também. E aí a gente ficava 15 dias na praia, Baza. 15 dias a gente ficava na praia. Primeiro dia meu pai chegava para mim e pro meu irmão e fazia lá as contas de quanto que a gente ia pedir de dinheiro para ele para comprar o picolé, ficha de fliperama. Estamos falando aí de início dos anos 90, né? Então, ele dava lá aquele dinheiro, aquele bolo de nota de R$1. Não era nem real ainda, era início, era a transição do cruzeiro, cruzado novo, sei lá, não me lembro, para o real. E aquele bolo de dinheiro era o nosso dinheiro para ficar na praia dos 15 dias. Então essa é a minha primeira lembrança de ter dinheiro na mão, de ter a oportunidade de gastar meu dinheiro da maneira que eu quisesse. E isso eu me lembro muito bem. Tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos, e eu gastava o dinheiro no começo, né? Não dava nem metade do tempo, eu gastava meu dinheiro na primeira vez. E aí eu lembro do meu pai falando isso: olha, você gastou seu dinheiro, agora você não vai ter mais dinheiro, vai ficar sem o picolé. Eu chorei, vai lá, pô, pai, não sei o quê. Aí minha mãe foi lá, me ajudou por fora. Mas eu me lembro o quanto que ter dinheiro na minha mão foi importante. E deveria ter sido mais estruturado para durante o ano também, não só na praia. E aí você se forma em administração, que você já comentou lá em Juiz de Fora, e você sai de Juiz de Fora, você consegue um visto de trabalho temporário nos Estados Unidos. Me conta um pouco mais, foi excesso de convicção ou falta de convicção em buscar algo, essa experiência nos Estados Unidos? Cara, foi um pouco de também... Quando eu me formei, o que eu fazia profissionalmente eu era professor de inglês, né? Essa era a minha fonte de receita durante a faculdade, até me formar. E quando eu me formei, na época, meus amigos ali, meus colegas, ou eles iam fazer um concurso público, uns já estavam estudando desde o início da faculdade para fazer concurso público, outros iam para trainee em empresas, normalmente aqui para São Paulo, né, empresa, ou ia administrar a empresa do pai. Meu pai não tinha empresa, então essa opção está fora. Eu não queria, na época, ir para fazer trainee, não era uma coisa que me atraía, também não considerei, e concurso público também não. Então apareceu isso nessa época, uma oportunidade de eu me aplicar para um visto de trabalho nos Estados Unidos, que era uma coisa que eu queria, morar nos Estados Unidos, ter uma experiência, né? Até porque eu gostava, falava inglês e tal. E eu consegui. Aí o que aconteceu? Muitos empregos que você conseguia com esse visto eram esses empregos para você trabalhar num restaurante, para você trabalhar numa estação de esqui. Nada contra isso, mas eu não queria isso. E aí eu consegui essa entrevista no Zoom na época para trabalhar com a Children International. Na verdade, com a Dialogue Direct, que era uma empresa internacional que estrutura esses escritórios de face-to-face fundraising, né, que é a captação de recursos na rua. Na época não existia isso no Brasil. Hoje você ainda vê aqui em São Paulo, às vezes, por exemplo, na calçada ali. Sem Fronteiras, fazem isso. Então, mas eu não fazia ideia do que era isso na época. Eu sei que era uma coisa que parecia mais interessante e tinha uma remuneração melhor do que os outros trabalhos que eram ofertados. E eu fiz essa entrevista com a mulher lá que me entrevistou na época. Ela gostou muito do meu perfil. Ela falou, pô, você tem um inglês muito bom, você tem perfil. Só que se você não performar aqui, você não fica, porque a gente tem um ciclo de avaliação de 1 semana. 1 semana, não bateu meta, tchau. E aí eu fui meio que na cara e na coragem para enfrentar isso. Falei, qualquer coisa eu vou trabalhar no restaurante, tudo bem, não tem problema nenhum. E fui meio que nessa coisa, cara, não sei o que eu vou fazer da vida, vou para essa oportunidade, sabe? Foi meio... E me conta um pouco mais dessa experiência. O que você descobriu sobre habilidades, o que era necessário para entregar resultado e principalmente, né, talvez, o que você imaginava que era o trabalho e o que você encontrou quando você chegou lá? Cara, boa pergunta. Sim, é aquela história, né, de ser muito jovem também, fui na empolgação. E, cara, quando foi o pior
pode dizer que foi o pior e o melhor trabalho da minha vida, porque, obviamente, o que eu faço hoje eu gosto muito mais, mas foi para mim um divisor de águas essa experiência. Por quê? Porque quando eu cheguei, Baza, eu não tinha calculado todos os fatores, né? Ela me contou sobre o trabalho, falou que era difícil, e você fala, não, efeito Dunning-Kruger, né? Eu falei, não, tranquilo, eu vou matar no peito e vou mandar bem, eu sei conversar, eu falo bem inglês e tal. Só que eu desconsiderei vários fatores. Primeiro fator, era inverno em Nova York. Todo dia era negativo alguma coisa. Tinha dia que era negativo 1, ótimo, dia lindo, calor. Mas tinha dia que era negativo 10, negativo 5, negativo 10, negativo 15. E aqui no Brasil a gente não tem noção do que é negativo 15, negativo 10. Você não consegue parar na rua, você não consegue... Você tem que andar correndo e mesmo assim congelando, cara. É um negócio assim, insuportável, né? E aí, Baza, eu tinha que parar as pessoas na rua. O trabalho era isso. Eu tinha que parar as pessoas na rua e convencer elas para serem padrinhos, madrinhas de um projeto social que apoiava crianças em 16 países pelo mundo. Então eles tinham que parar, conversar, me ouvir. E então, eu era esse cara. E em Nova York todo mundo já sabe disso. É o cara chato, entendeu? Que quer te parar para fazer isso. Eles já sabem o que é. Todo mundo faz, o Greenpeace faz, todas as organizações grandes lá fazem esse tipo de trabalho e na prática, cara, todo mundo te evita. Se você não tiver muita resiliência, você chora, assim. Tinha dia que eu tinha vontade de chorar, porque teve cara que ameaçou me bater, eu não sabia parar as pessoas. Então eu tava ali desesperado, que se eu não performasse, eu ia ser demitido, né? E eu não sabia parar, bloqueava a passagem das pessoas. E lá nos Estados Unidos isso é uma coisa muito ruim, né? Tem a coisa do personal space, né? Você está harassing as pessoas, né? Você está assediando as pessoas se você impedir a passagem delas e tal. E eu aprendi a duras penas, de uma maneira muito rápida, em 2 semanas, como eu parava as pessoas, como eu sabia ler que tipo de pessoa de longe já estava mais predisposta a parar ou não. Se ela parasse, eu tinha que entender rápido se ela só estava ali de papo fiado comigo ou se ela realmente estava interessada em apoiar. E se ela tivesse interessada em apoiar, como é que eu fazia para realmente fazer ela tirar o cartão de crédito do bolso, porque antigamente era isso, né? Ela tirava o cartão de crédito do bolso, a gente passava um papel carbono ali no cartão de crédito, ela assinava um contrato e todo mês ia ser cobrado, na época, $22 na conta dela. E então, assim, para mim foi uma decolagem de habilidades sociais e de leitura de ser humano muito rápido, e eu consegui, felizmente. Passei raspando na primeira semana, na segunda eu já comecei a ir melhor, e em 2 meses eu estava liderando as equipes lá para fazer o trabalho, a gente ia para os lugares específicos. Então eu me encontrei. Por que foi um divisor de águas? Porque eu me encontrei nessa coisa de entender as pessoas ali e engajar as pessoas em prol de um bem comum. Então eu acho que assim, você vender um projeto social, uma doação, uma coisa da pessoa, na minha visão é muito mais difícil do que você vender qualquer outra coisa. Porque é muito claro, se eu vendo relógio, eu entendo o cara que gosta de relógio e eu me conecto com ele, não estou dizendo que é simples vender um relógio, mas você tem uma pessoa predisposta a isso e ele tem um benefício direto para ele. Pô, eu comprei um relógio, eu vou andar com esse relógio pela rua, vou comprar um carro. Então é muito mais claro para o indivíduo o benefício de quando ele compra uma coisa que ele vai tangibilizar isso na mão dele. No projeto social ele está doando um dinheiro, está se sentindo bem com isso. O processo é o mesmo, é claro, tem a ver com como você toca a pessoa naquilo ali. Mas eu aprendi demais, cara. Esse trabalho mudou minha vida de uma maneira que até hoje eu fico surpreso, quanto que eu não imaginava que aquele pior trabalho da minha vida ia ser realmente uma coisa para mim divisor de águas, porque dali eu voltei para o Brasil com outra cabeça, já com outras oportunidades. E aí você volta para o Brasil, eu sei que você teve uma passagem depois pela Bolívia. Em que momento você começou a entender que planejamento financeiro, educação financeira poderia ser um caminho de carreira para você? Cara, eu voltei para o Brasil e aí nessa época ninguém falava pouca gente que falava dessa coisa de captação de recursos, era uma coisa bem escassa. E logo me chamaram para participar, fazer um projeto para
para todas as empresas que fazem trabalhos com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, lá em Minas. E aí fiz um tempo, uns 2 anos, captei recursos para esse projeto. Na Bolívia foi uma coisa temporária também, que eu fui fazer a captação de recursos de um laboratório móvel para diabéticos. Era um laboratório que rodava a Bolívia, era um baita de um caminhão lá. Foi um trabalho temporário. E aí depois eu fui para o Rio para fazer isso, na época, o Comitê para a Democratização da Informática, o CDI, que hoje chama Recode, né? E aí com corporativo bastante, com empresas multinacionais, Dell, Microsoft, etc. Fiquei uns 4 anos, quase 5 anos lá, bastante tempo. E aí, como é que eu entrei na educação financeira, base? Não foi de acaso pensado. Olha só que interessante, assim. Eu já tinha ficado endividado, inclusive, já tinha tido problema financeiro. Era um cara que ganhava e gastava, não investia, não tinha essa cabeça. Mas a Estratégia Nacional de Educação Financeira no Brasil foi instituída em 2010, mas de fato começou a acontecer em 2013 para 2014. E aí tinha essa Associação de Educação Financeira no Brasil estava contratando alguém para tocar essa parte de captação de recursos e desenvolvimento de projetos e articulação com o governo da Associação de Educação Financeira. Meu nome foi citado lá porque eu tinha ganhado um prêmio de captação de recursos no ano anterior. Então meu nome foi ali entre as pessoas que o Headhunter indicou. E aí vim para São Paulo, morava no Rio, vim para São Paulo, passar pelo processo seletivo, fui selecionado. E aí entrei, eu digo, pela porta da frente da educação financeira, porque eu fui me conectar direto com todo mundo que estava desenvolvendo isso no Brasil e no mundo, tanto aqui no Brasil, Banco Central, CVM, Previx, SUSEP, Febraban, os bancos, né, Bradesco, Itaú, todos os grandes bancos, a Ambima, a CNSEG, e lá fora também, né, o Centro de Estudos de Educação Financeira da Universidade de George Washington, nos Estados Unidos. A gente fez muito. Então, assim, eu mergulhei na educação financeira, em como que isso funciona para as pessoas na ponta. Fizemos vários trabalhos, vários estudos. E aí eu comecei a entender, a partir daí eu comecei a entender o quanto que a educação financeira muda vidas. Até então, para mim, não era uma coisa que... Se você me dissesse, pô, Thiago, você vai trabalhar num projeto de educação financeira para mulheres de baixa renda, que foi um dos vários projetos que eu fiz. Eu ia te falar, cara, será que funciona a educação financeira para baixa renda? Porque, pô, não sei se funciona. Funciona, a gente viu que funciona. Então, eu aprendi pra caramba, foi uma escola pra mim, cara. E me conta mais, porque eu sei que no teu mestrado você foi estudar muitas famílias endividadas, comparando famílias de renda igual, né? Umas tinham dívidas, outras mais equilibradas. Me conta mais das descobertas que você teve nessa pesquisa. Excelente. Aí a gente chegou pra mim também num outro divisor de águas na minha vida, porque quando eu entrei ali na Associação de Educação Financeira do Brasil, eu ia lá nas empresas captar recursos, eu ia lá em Brasília falar com os ministérios, né, ia para o Congresso, ia falar com as pessoas para articular esse projeto numa escala nacional. Era esse um papel que eu tinha. E do outro lado eu ia captar recursos também com patrocinadores e etc. Eu levava os patrocinadores nos projetos, eu levava os financiadores para ir para as escolas, para ir no centro de referência de assistência social, para ver os projetos acontecendo. E nesse meio tempo, a gente avaliava os projetos para ver a efetividade deles. Então, o Banco Interamericano de Desenvolvimento financiava e fazia a avaliação de impacto. O Banco Mundial, lá em Washington, fazia avaliação de impacto. E eu comecei a ver, cara, quanto que a coisa da educação financeira funciona, mas também tem perfis diferentes de pessoas lidando com o dinheiro. Que parece muito óbvio, mas quando você olha os dados, perfis comportamentais, perfis emocionais, e vê que tem pessoas com rendas equivalentes que estão com problemas financeiros e a outra não está, ou seja, uma família que tem uma renda igual está ali super equilibrada e a outra família não está, eu falei, opa, por que isso está acontecendo? Por que uma pessoa com uma renda baixa, não estou romantizando a renda baixa aqui, tá? Obviamente, uma pessoa com a renda mais alta vai ter mais facilidade. Mas tem pessoas com a renda mais baixa que conseguem ter uma vida financeira equilibrada. Não estou dizendo que ela está super bem de vida,
mas ela está equilibrada. E a outra pessoa com uma renda média ou alta que está com a vida financeira totalmente desequilibrada. Por que isso acontece? Essa era a minha indagação e isso eu fui estudar no mestrado. Fui comparar dados de endividamento de pessoas de rendas de todas as faixas de renda, né, de baixa até alta, e comparar dados com pessoas de renda baixa a alta que não estão endividadas ou que estão com dívidas que não são dívidas insalubres, vamos dizer assim, né? Financiamento do imóvel está pagando em dia, financiamento de um carro está pagando em dia, essa pessoa não está no cheque especial do banco. Então você compara, o cara ganha 5 mil, tá todo ferrado, com 3 cartões de crédito, tudo estourado, pagando o mínimo, pagando rotativo de cartão ou não pagando nada, e a outra renda, 5 mil reais, está pagando em dia o financiamento do imóvel dele. Não atrasou uma parcela. Então esse foi meu objeto de investigação. E eu vejo que isso é um caminho, assim, é muito grande isso, Baza. O número de pessoas endividadas só aumenta. Mas tem um lance que aqui no Brasil eu vejo que, de certa forma, se normalizou o endividamento, né? Todo mundo que eu conheço está endividado, meus pais sempre foram endividados. Como que a gente quebra um padrão, talvez, que a pessoa nem reconhece como problema? Cara, esse é o grande... Você tocou aqui na grande questão que a gente está vivendo, tá? Porque a gente pode escolher o caminho para onde a gente vai olhar para isso, né? Se você disser assim, o endividamento é o maior problema financeiro que a gente tem. Peraí, vamos ver isso direito. Porque o crédito é o grande motor da economia, correto? Então, existe o endividamento que é necessário, que é importante, que precisa ser feito, que é o endividamento quando você está fazendo, por exemplo, o investimento na sua empresa, quando você está financiando um imóvel que você não ia conseguir adquirir, quando você está financiando um bem e ele está sendo realmente pago, de preferência amortizado, antecipado, ótimo. Agora, o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, já não é de hoje, né, já tem mais de 20 anos, é justamente o que você falou, Baza, a normalização do endividamento, cara. As pessoas hoje, eu vejo nas empresas, o consignado foi aberto, agora todo mundo pega um consignado. Aí você vai olhar a motivação da pessoa estar pegando um consignado, não é porque ela precisou, uma coisa importante, puxa, teve que pagar uma coisa aqui de um tratamento de saúde que o plano não cobre, não é isso. Ela comprou um relógio, ela comprou um celular, ela trocou de celular, ela fez uma viagem. Então está se trocando uma dívida pela outra. É melhor você ficar endividado no consignado do que no cartão de crédito? Com certeza absoluta. Os juros são totalmente discrepantes. Agora, só porque uma coisa faz mal, é igual você trocar o cigarro pelo vape. O cara parou de fumar cigarro, tá fumando vape. Tá, ok, ele melhorou o problema dele, mas tá com um problema. E é isso que está acontecendo. Então se normalizou o acesso a parcelamento. Eu sou bem radical com isso, tá, Baza? Eu acho que assim, a gente tem que ter no Brasil uma forma de olhar para essa pessoa crônica e não permitir que isso aconteça. Esse parcelamento à torta e à direita... O brasileiro tem uma cultura de parcelamento, total, né? Total. Que praticamente não existe em outros países. Não existe. Está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? O que vai gerar problema. Os installments, né? Você pagar isso em parcela. Isso não funciona. Mas como é que eu vou adquirir um bem se eu não tiver parcelamento? Se for um bem que você precisa e está comprovado que é algo que você não consegue comprar e você não vai conseguir juntar esse dinheiro, ok, mas não tudo. Remédio, poxa, uma dificuldade, parcela. Bens de eletrodomésticos, coisas. Eu acho que tem que ter um critério um pouco melhor, porque quando você vai ver, e eu atendo milhares de famílias, e a gente tem um foco, né, uma parte do nosso trabalho tem um foco muito grande em endividados, tanto no B2C, né, no indivíduo, quanto na empresa, o cara está se endividando cronicamente por bobagem. Bobagem no sentido de coisas que ele não precisaria comprar. E aí o que na prática acontece? Ele vai depois precisar parcelar o supermercado. Vai precisar parcelar coisas que são realmente importantes. Se a gente não freia essa pessoa, se a gente não ajuda essa pessoa, ela vai para um ciclo, cara. Mas, Thiago, a gente está falando terrível. Aqui de um endividamento por um consumo sem uma estrutura, uma reflexão, mas aqui no Brasil a gente tem um problema maior ainda, que hoje são as bets. Que, puxa, hoje conversando com diretores de RH, com CEOs... Você tá vendo isso? Cara, é interessante, eu vou trazer aqui para quem está nos escutando,
a maior parte dos RHs nas empresas estruturadas tem as entrevistas de desligamento, que é perguntar o motivo pelo qual você está pedindo demissão. De talvez 18 meses para cá, eles tiveram que incluir um item no porquê que você está pedindo demissão e o motivo é dívida por bet. Eu quero pegar o meu acerto para tentar amortizar a dívida de bet. Então, de novo, isso chegou nas empresas e eu imagino que você fazendo o diagnóstico também de muitas famílias, esse problema de bet ele está sendo generalizado também aqui no Brasil. Tá absurdo isso, Baza. Isso do fim de 2024 para cá. 2025 foi assim, absurdo o pedido que a gente teve de palestra, mentoria, consultoria em empresa, justamente por isso, né, e você ter uma escala, uma aceleração absoluta desse número de pessoas que estão endividadas em níveis diferentes, mas muitas em níveis crônicos, que realmente não tem solução e a pessoa está ali, entra numa espiral onde isso prejudica a saúde mental, a saúde física, o relacionamento, a produtividade, né? A Price faz um relatório todos os anos sobre endividamento dos colaboradores nas empresas, o quanto que prejudica a produtividade. E a gente está, assim, agora tentando apagar incêndio. Apagar incêndio primeiro para depois estruturar um programa de saúde financeira coerente ao longo do tempo. Não adianta. Isso eu aprendi lá na ENF, lá atrás, quando a gente fez projeto em escola. Funciona? Funciona. A gente fez uma análise de impacto no ensino médio. Passaram-se 8 anos, a gente fez uma outra análise de impacto com os mesmos alunos já adultos, junto com o Banco Central. Abrimos os dados do banco com o Banco Central, fizemos um longitudinal. Funcionou. Deu diferença. O cara não pega crédito, ele pega crédito mais barato, ele sabe negociar a taxa, ele entende sobre educação financeira. Mas não funciona como uma palestra pontual perto de pagar o 13º. Ajuda o cara a não gastar o 13º com bobagem na Black Friday? Ajuda. Mas não é uma coisa estruturada. Então a gente tem feito coisas estruturadas, mas agora apagando muito incêndio em todo tipo de empresa. A gente está fazendo, por exemplo, palestras, né, em obra. Em canteiro de obra. Fizemos uma parceria grande com uma grande construtora aqui no Brasil, fazendo palestras no canteiro de obra para 400, 500, 600 trabalhadores ali dentro da obra. Obras gigantescas aqui em São Paulo, né? Esses prédios aí de 20, de 30 andares. Por quê? Porque eles estão vendo que está tendo mais acidente correlacionado a esse problema de aposta. O cara está jogando o tempo inteiro, base. Eu que estou com o radar ligado, eu saio do restaurante, espero meu carro vir no Vale de Trazer, o segurança do restaurante está jogando. Eu pego o táxi, o cara está esperando, né? Eu entro no táxi, o cara está me esperando, né, para eu descer da minha casa, o cara está lá, aplicativo de jogo de aposta aberto. E esse é um tema que a gente está conversando aqui muito sério, e eu que converso com muitos diretores de RH, com muitos CEOs, e algo que me chamou a atenção é que muitas vezes a gente está falando desses grandes influenciadores que ganham comissão. Isso é um absurdo na forma que a gente pode entrar nesse tema, mas para mim tem um problema que está voando abaixo da linha do radar nas empresas, que as empresas começaram a mapear funcionários que são embaixadores de bets dentro da empresa. Olha só como funciona a dinâmica, e gente, quem está escutando, isso é um problema muito sério. São funcionários que muitas vezes estão tendo uma comissão de bets maior do que o salário dele. Então o que ele faz? Agora esse bet está dando esse crédito, ou está dando esse incentivo, e ele já começa a mandar para todos os funcionários. No almoço ele vai falar com todos os funcionários. Então você tem alguém dentro da sua empresa, um funcionário arrastando os outros funcionários. Então acho que a gente está falando dos influenciadores, e tem que se falar, porque tem alguns absurdos acontecendo no Brasil, mas muitas vezes, cara, o inimigo está dentro de casa aqui, dentro desse. São pessoas que estão ganhando mais dinheiro em comissionamento de bets do que com o salário, e estão na empresa justamente só para arrastar os seus funcionários. E talvez esse é um ponto que eu quero te trazer. Você estava comentando dos treinamentos corporativos, e eu sei, Thiago, que você atende do chão de fábrica ao C-Level. Sim. A mensagem muda ou o problema é fundamentalmente o mesmo, independente do cargo e do salário? Perfeito. O problema é o mesmo, independentemente do cargo e do salário. É claro que aí vão ser outras dinâmicas que essa pessoa vai estar envolvida. Muitas vezes é pior, porque a renda é maior, então o cara está mais alavancado. Então a gente está falando de jogo de aposta, mas o problema ele é crônico em várias linhas. E eu já vi vários, né? A gente tem vários casos aí de executivos que estão ali fazendo
day trade. Não tô falando que day trade é igual a bet não, tá, pessoal? Não é igual, mas quando você entra em aposta, se aproxima, porque o cara entra e se vicia naquilo, naquela adrenalina. Depende, você fala da Polymarket nos Estados Unidos, lá é literalmente então, aposta. É uma aposta. Então se aproxima muito. Não tô falando que é igual, mas se aproxima demais. E aí a pessoa fica ali naquela coisa crônica, sem falar com ninguém. Endividado, independentemente da renda, ele vai ter vergonha do endividamento, ele não vai falar, ele vai subestimar o problema. Esse é um ponto importante. É mais ou menos a mesma dinâmica do alcoólatra. Se você fala assim, o cara é alcoólatra, o que as pessoas, o que o senso comum imagina? Um cara que meio-dia tá no bar, chega em casa, bate nas crianças, é o alcoólatra, digamos assim, que se vê na novela. Mas o alcoólatra, ele pode ser o cara que toma um vinho à noite todo dia. Se estiver prejudicando ele tá bebendo vinho todo dia, ele é um alcoólatra, certo? Então, níveis diferentes. A mesma coisa com o apostador. Você pensa num apostador crônico, viciado. Você acha que é o cara que tá lá no cassino, maluco, jogando o dia inteiro, apostando na casa. Apostando na casa. Essa é a visão que a gente tem na novela. Mas o que está acontecendo é que tem muita gente que está pouco a pouco entrando nesse caminho, se viciando em apostas e sim perdendo pouco patrimônio que tem, tirando o dinheiro nas faixas mais baixas, tirando o dinheiro do mercado, deixando de comprar a sua comida no mercado. Então esse trabalho tem que ser feito nas empresas de uma maneira totalmente multissetorial, né, em diferentes níveis hierárquicos, não só para o gestor reconhecer o cara que está viciado ou o cara que é o influenciador, né, o promotor das bets dentro da empresa, como também o colega. Às vezes o colega de trabalho que está ali do lado, está vendo a pessoa mudando, pô, o fulano não era assim, ele está diferente. Ele vai ter a sensibilidade de levantar a mão e falar, gestor, esse cara aqui eu acho que ele está com problema, porque ele está diferente, está estranho. Então, quando você vai ver, ele está apostando, ele alavancou patrimônio, está desesperado, porque vai tirar o filho da escola, ou já tirou, está desesperado que vai estar parando de pagar o financiamento do imóvel. E aí, quando a esposa, o marido vai ficar sabendo, o cônjuge vai ficar sabendo, já está crônico, ele já perdeu o imóvel, ele tá atrasando o pagamento do imóvel e não avisou em casa. Tá nesse nível. Então, se a gente consegue ver antes, identificar antes, a gente levanta a mão e trata essa pessoa de uma maneira especial, direcionada para o caminho que ela tem que seguir. A iFood Benefícios vale para o seu time, para sua empresa e é aceito em qualquer lugar. Aceita que vale mais e contrate já. E tem um ponto agora que eu quero puxar. A maior causa de divórcio no Brasil é problema financeiro. Sim. Eu tive acesso a esses dados e eu acho super interessante você trabalhando com planejamento financeiro, educação financeira, a Isabela, saúde mental. E eu acho que esses pontos naturalmente se conectam. Sim. Me conta um pouco mais, assim, quais são os rituais que um casal deveria ter, o que tipo de conversa deveria começar a ter, porque é um tabu, né? Você falar, desde tenho conta conjunta, não tenho conta conjunta, me meto onde você gasta, não me meto, entrei numa enrascada, prefiro não contar, tem a situação da vergonha, ali dessa dinâmica, e eu acho que esse teu novo livro aí entra muito nesse tema que não é falado. Se educação financeira já é um tema distante das pessoas, dinheiro em família é um pepino maior. Pepino maior. Lancei Dinheiro em Família agora em outubro do ano passado. O Emoções Financeiras é um livro que fala sobre toda a nossa relação emocional com o dinheiro, porque ela é muito mais emocional do que qualquer coisa. É engraçado eu ver, trabalhei no mercado financeiro, ver pessoas que são gestores de fundos, pessoas que entendem de finanças, mas a vida financeira do indivíduo é um caos, porque está muito dentro de coisas que são muito íntimas, base. E esse é um ponto principal. O dinheiro em família é mais complexo ainda porque você não se resolveu sozinho ainda. Como é que você vai se resolver com as outras pessoas, com a sua vida financeira? Então, para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, qual que é o primeiro passo de todos? É você começar a se comunicar nesse assunto dentro de casa. É ter um momento específico para você falar de dinheiro. Porque dinheiro, quando você fala assim, vamos falar de planilha, vamos falar de cortar custos, sempre é uma coisa, um viés negativo. Não entre nesse viés negativo, entre no viés positivo, porque no fim do dia você está falando de conquistar sonhos, conquistar objetivos em família. E uma família é essa egrégora, é essa junção de pessoas que precisam caminhar
numa visão conjunta de futuro. Se essa visão de conjunta de futuro não for definida, nada é definido. Então, o primeiro passo para ter um alinhamento financeiro é a família definir visão conjunta para o futuro. O que a gente tem de sonho? A gente está pagando aluguel aqui hoje, a gente quer comprar o nosso imóvel? Sim, a gente quer comprar o nosso imóvel. Então, vamos nos organizar para começar esse plano casa própria a partir de agora. Então, não é sentar para ver planilha, é o plano casa própria. É o sonho de, vamos comprar um carro para a família, para a gente sair do transporte público. É um sonho. Vamos fazer um plano, fazer uma viagem família para o nosso destino favorito. É um sonho, um objetivo. Quando vai acontecer? Quanto que a gente precisa? Fazer conta sobre sonho e definir data é um gancho, é uma ancoragem positiva maravilhosa para as famílias. Começa no sonho, depois vem o dinheiro, depois vem o mais técnico. E é isso que eu encorajo as famílias a fazerem, porque quando elas começam a entender isso, caramba, temos casos, assim, histórias maravilhosas, famílias de baixa renda que descobriram que, poxa, na verdade o que eu ganho aqui dá para eu sonhar em pagar uma faculdade para o meu filho lá na frente. Eu posso sonhar em sair do aluguel e pagar um financiamento aqui, um financiamento barato, né? Hoje tem subsídio, a gente consegue a baixa renda comprar melhor, muito melhor do que antes. Eu consigo fazer, inclusive, aquela viagem internacional. A gente tem casos de famílias de baixa renda que conseguiram fazer uma viagem internacional pela primeira vez porque fizeram conta. Ou ainda, só para finalizar, muitas e muitas que nunca acreditaram que poderiam sair do endividamento, porque viram os pais a vida inteira se endividando. Famílias que a dívida era do dia a dia ali, todo dia era dívida, a vida inteira foi dívida. Opa, eu não preciso ser endividado, viver endividado. Eu posso ser uma pessoa que vai, inclusive, ter uma reserva de emergência, um colchão de segurança, um colchão financeiro, começar a investir. É sobre isso, Baza. O sonho vem e quando você, pela primeira vez, conquista com essa organização, com esse alinhamento, todo mundo da casa está envolvido. O filho sabe que não dá para deixar a luz ligada porque estamos economizando para o sonho. Não dá para deixar a torneira do chuveiro lá cantando no chuveiro, porque temos objetivos. Isso é conjunto, é tangível e no fim do dia são sonhos que são conquistados. E você e a Isa que conhecem o problema por dentro, né? Ela saúde mental, você saúde financeira. Sim. Quais são os rituais ou combinados que protegem o relacionamento de vocês de não cair nessa armadilha? Excelente ponto. Aí quando você vai definir, vamos fazer o plano conjunto? Vamos. Só que cada família vai ter uma maneira de organizar isso. Não existe uma lista de coisas que você precisa fazer exatamente igual. Por quê? Dinheiro mexe com a questão íntima, como eu falei. Então, não dá para, por exemplo, que eu vejo muitas pessoas, é tentar controlar o cônjuge. Mas você está gastando dinheiro nisso, está gastando dinheiro naquilo. Você tem um nível de combinado e tem a vida pessoal da pessoa. Como que você perguntou, né? Como é que a gente faz? A gente tem, fora as empresas, né, as contas de PJ, na pessoa física a gente tem 3 contas, 3 formas de lidar com o dinheiro. Pode ser em mais de uma conta. Estou dizendo assim, 3 caixas, 3 lugares. O lugar mais importante é o do meio, que é a conta conjunta para os objetivos da família. Então a gente tem investimentos para os nossos filhos, investimentos para coisas que a gente quer conjunta. Temos o float, né, financeiro, que é o caixa da nossa casa. Então tem lá um dinheiro que fica numa liquidez diária, num CDB de liquidez diária, num Tesouro Selic, que vai ter ali um dinheiro caso a gente precise de um extra, saca dali, vai para a conta corrente, cobre qualquer coisa que está ali no dia a dia. Sabemos quanto que gira mais ou menos o mês, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então tem um dinheiro ali na conta corrente que vai pagar o condomínio do prédio, que vai pagar a escola das crianças, que vai pagar, né, a babá, que vai pagar a faxineira, que vai pagar o mercado. E nisso está ali, a gente tem um cartão de crédito conjunto para essas coisas e cada um tem a vida financeira própria também. Então temos investimentos no nosso nome até pela proteção patrimonial, temos investimento nas empresas pela proteção patrimonial e o que a Isabela gasta do dinheiro dela para as coisas dela, ela gasta com ela e igual para o meu lado. Agora, a gente senta todo mês e vamos falar de como é que está.
No nosso caso, a gente olha para a evolução do patrimônio. Porque eu já sei como é que roda, eu olho o cartão de crédito. Às vezes eu falo, pô, esse valor aqui deu... Igual esses dias eu comprei uma passagem aérea e aí eu tive que estornar essa passagem e comprar uma outra, né? Tive que mudar a estratégia, então teve um estorno lá. E aí, olhando esses dias, eu olhei, nossa, mas deve esse dinheiro aqui a mais que a gente gastou em cartão. Eu falei, não, isso aqui é porque não caiu o estorno ainda. Então eu olho, eu acompanho esse fluxo, a gente acompanha esse fluxo. Quando tem alguma discrepância, a gente vê o que é, mas a gente sabe que é mais ou menos aquele valor ali. Tem lugar para cortar, a gente às vezes olha, pô, vamos tirar isso daqui, vamos colocar aqui. A gente faz um depara para também ver se está valendo a pena manter o que a gente está mantendo. Agora, o nosso objetivo principal, Baza, é, como eu falei, conquistar os nossos sonhos. Então a gente tem assim, cara, temos um objetivo de atingir um valor de investimento até o ano X, para a gente dizer assim, ó, agora a gente está suave na nave, não, né, estamos aqui com o nosso objetivo de liberdade financeira concluído. Então a gente tem um plano de cada ano a gente vai ter esse valor a mais de patrimônio. Como é que a gente acompanha? Mês a mês. Pô, estamos chegando? Estamos chegando, tá até melhor. Não, estamos abaixo. Então é um acompanhamento para a gente fazer um setup para grandes decisões. Pô, será que a gente vai trocar de carro? Putz, não, porque isso vai tirar do nosso objetivo. Isso, na minha visão, do que a gente também ensina para as famílias, funciona para todas as famílias. Mas eu não tenho dinheiro hoje nem para poupar, estou pagando dívida. Tudo bem, você está no estágio anterior, não tem problema. Você pode e vai organizar tudo isso para que você chegue nesse estágio de estar na sua casa e não mais falar sobre pagar dívida, que é difícil, é tenso, eu já fiquei endividado lá atrás, 1 ano da minha vida pagando dívida atrás de dívida. Mas você olhar para o futuro e dizer, cara, eu sou capaz de entrar nesse modo de começar a pensar em patrimônio. Que aí é o novo nível da tua vida financeira. E aí, a gente trazendo essa complexidade dos combinados para o casal, a gente traz um elemento adicional, criação dos filhos. O que você... Eu sei que com a Angelina você já vem implementando algumas ferramentas aí, cofrinho, caderninho dos desejos, o dia do chocolate. Conta mais pra gente essa engenharia na prática aí. Como que estão sendo esses combinados? Não sou especialista em paternidade, eu sou pai de 2 filhos, estou aprendendo, estou lendo bastante, né, com especialistas nisso, pessoas que estudam desenvolvimento da infância, desenvolvimento do cérebro humano. Eu acho maravilhoso tudo isso, né? Então, nova área de conhecimento que se abriu para mim, estou gostando demais. E tem a teoria e tem a prática também, né? Então, como lidar com o dinheiro mesmo. Eu acho que é muito interessante isso. Por quê? Quando você vai ver na teoria, é uma coisa. Quando você vai ver na prática, lida com a emoção. Então, eu estou sendo muito aqui transparente, dizendo que eu leio. Na hora de aplicar, eu não aplico tudo que eu leio. Não tem jeito. A gente tem que ter essa flexibilidade. O que a gente está descobrindo que está fazendo sentido? Porque a Angelina já vai fazer 5 anos, ela é muito esperta, quer negociar tudo e tal. Então a gente tem as regras são regras. E por isso mesmo existem exceções às regras. Então, por exemplo, começaram no chocolate. Chocolate, ela ama chocolate. A gente viu que ela estava começando a ficar o tempo inteiro pedindo. Então há o dia do chocolate. Sábado a gente pode comer chocolate. Isso significa que tiver uma festa de criança, ela não vai comer chocolate? Vai comer um brigadeiro lá, a gente fica monitorando e tal. Mas ela sabe que tem as regras. Então, nesse sentido, a gente faz as regras com dinheiro também. Eu viajo muito, a Isabela viaja muito. A Isabela começou a dar presente. Toda vez que passava, dar presente. E aí eu cheguei um dia para a Isabela e falei assim, Bela, ela teve uma infância muito diferente da Angelina. Eu também tive uma infância muito diferente dos meus filhos. A gente brinca assim, na minha casa eram 4 pessoas para um banheiro, quando eu era criança. Na nossa casa agora é 1 pessoa por banheiro. Ainda sobra. Tem um lavabo na sala. Que bom que a gente pode ter uma condição de ter uma casa com um banheiro em cada quarto. Não por isso eu preciso dar para minha filha, para meu filho, tudo que eu não tive. São coisas diferentes. Porque eu posso proporcionar os brinquedos, não quer dizer que eu vou ficar comprando tudo. Fui uma criança que eu só ganhava brinquedo no meu Natal, no aniversário. Ganhava 2 brinquedos por ano. Um no aniversário, ganhava um brinquedo, e no Natal eu ganhava um brinquedo, normalmente eu dividia com o meu irmão, que era um brinquedo um pouco melhor. Hoje, porque eu tenho uma condição financeira muito melhor, eu vou ficar dando brinquedo para minha filha toda hora?
Claro que não. Por que eu daria? Ela precisa de um brinquedo por semana? Óbvio que não. Então a gente conversa muito isso lá em casa. Eu cheguei para a Isabela e falei um dia, Bela, será que você está comprando esses brinquedos toda vez que você viaja? Não é por um lado uma culpa de não estar em casa e estar trabalhando, e está tudo bem, porque a gente sente culpa de trabalhar muito, mas ao mesmo tempo não é uma coisa positiva, a culpa, né? Mas será que no fundo não é uma culpa e também uma compensação da infância que a gente não teve? Será que a gente não está comprando esse presente porque a gente fala assim, poxa, isso hoje é barato para mim. Não foi para os meus pais, mas hoje é barato para mim. E isso é um exercício, tá? Não existe uma regra. Mas a gente sempre faz esse exercício de, pô, eu posso comprar, mas será que eu estou ajudando a minha filha e meu filho comprando brinquedos o tempo inteiro? Ou estou atrapalhando eles na visão do dinheiro? Porque custa dinheiro. E aí a gente tem o seguinte, Baza, para a gente sanar tudo isso, é claro que eu compro muito mais brinquedo para minha filha do que eu ganhei. Na prática, mas a gente faz o seguinte, a gente tem um lugar de brinquedos e a gente olha e ela olha para o... Vamos doar algum brinquedo que você não está usando? Para a gente colocar um outro brinquedo aqui? Não tem problema ganhar um outro brinquedo. Tem problema ficar com muito brinquedo ali que está acumulando e não está sendo brincado. Então a gente tem esse exercício de entrou um brinquedo, vamos pensar num brinquedo para sair. E a gente tem o exercício que é o caderno dos desejos. Então ela tem um caderninho que ela quer tal coisa. Vamos anotar? Vamos anotar. Anotou. Porque ela, no começo, ela ficava pedindo, a gente falava não. E aí, o que acontece? Se você falar pro seu filho, não, filho, eu não tenho dinheiro, ele não vai entender. Porque para uma criança da idade dela, se ela estiver pegando um arroz no mercado e colocando no carrinho e levando para casa, ela vai falar assim, pô, papai leva o arroz, mas não leva o meu brinquedo. Para ela não faz diferença, ela não tem essa correlação, né, de escassez de dinheiro, de custo. Então a gente tem um caderninho para ela pedir, a gente dizer que não está no planejamento, Filha, não está no nosso planejamento esse brinquedo. Vamos colocar no caderninho. Você coloca no caderninho e aí quando a gente vai comprar alguma coisa para ela, ela olha no caderninho, ela revisita o caderninho e escolhe uma coisa que ela quer. Eu adorei a questão do caderninho, porque eu tenho certeza que parte dessa lista, a hora que revisita, já não queria mais tanto. Então também isso daqui vai tendo uma reflexão do que realmente importa mais e do que talvez é o momento. Exato. Outra coisa, ela está recebendo moedinha minha, da Isabela e da avó já há muito tempo. Tá? Aí completou, eu fiz uma garrafa PET. Poderia ter feito num cofre chique, um cofre transparente. Fiz uma garrafa PET porque qualquer um pode fazer. Tem uma garrafa PET, a gente furou em cima, colocou lá uma fita para ficar mais direitinho, coloca a moedinha, ela encheu uma garrafa PET de moedinha de R$1, tem uns R$500 ali. Aí agora ela ficou pedindo uma lancheira nova e uma mochila nova. E a gente tinha combinado já que não ia ter mochila nova, a mochila dela tá boa. Aí ela ficou, mochila, lancheira, pediu lá do personagem que ela quer. Aí agora a gente vai estar fazendo o seguinte, nós vamos para a loja com as moedinhas dela e nós vamos ver quanto que dá para comprar de mochila dá para comprar a mochila e a lancheira? Não dá. E aí ela vai entender essa correlação do tempo que ela guardou e o custo que isso vai acontecer para ela trocar. Porque aí, a próxima vez, ela vai pensar que ela teve que abrir mão de outras coisas. Essa é a correlação mais importante para uma infância e pelo dinheiro. Dinheiro na infância, ela ter dinheiro na mão e poder escolher e ter o custo de oportunidade sendo ali praticado ao vivo, ela sentir o custo de oportunidade. Porque se ela escolhe uma coisa, ela pede, ela ganha, não importa se foi 100, se foi R$1.000, não importa, para ela não faz diferença. Se ela sente que ela teve que abrir mão de uma coisa pela outra, na próxima vez ela vai parar e pensar um pouco mais e assim sucessivamente. E Thiago, a gente acabou passando aqui em paralelo por um tema muito interessante que é sobre crenças intergeracionais. Isso. Boa. Né? Puxa, a gente sabe que avós plantam padrões nos pais, que plantam nos filhos, isso sem perceber, seja pro bem e pro mal. Sim. Me conta mais, como que a gente pode identificar essas crenças e conscientemente tentar interromper antes que chegue aí nos nossos filhos? Legal. A gente tem na psicologia do dinheiro uma série de estudos que mostram como que essas crenças vêm de pai para filho, de avô, de avó, são essas crenças intergeracionais. Você, todo mundo, é muito sujeito a praticar o que acredita, certo?
Você acredita numa coisa, isso é uma crença e se torna uma atitude, um posicionamento seu e você vai tomar decisões e comportamentos a partir daí. Então, nós temos 4 maneiras principais de enxergar o dinheiro que a gente chama de 4 grupos de crenças financeiras. Crenças de aversão a dinheiro, que são as piores porque são negativas. Dinheiro é sujo, dinheiro é mau, dinheiro é ruim, dinheiro é coisa de gente corrupta, quem tem muito dinheiro é ruim. Tudo que leva para o negativo e associa a imagem do dinheiro a algo ruim. Está dentro do crenças de aversão a dinheiro. A pessoa tem medo do dinheiro de maneira inconsciente. Depois a gente tem as crenças de adoração a dinheiro, que é o outro lado da moeda. Descompensa para o outro lado ruim também, como se dinheiro, tudo é dinheiro. É muito perigoso isso também. A pessoa acha que a vida ela mede, ela faz, ela toma decisão, tudo na vida dela é pautada pelo dinheiro. E aí a gente tem outros 2 grupos, que são status do dinheiro. Status e adoração são diferentes. Você pode ser uma pessoa com adoração a dinheiro e não ter uma crença de status muito grande. Status é você precisar parecer mais do que ter. E crenças de vigilância do dinheiro, que também é uma questão que a gente acha que parece boa, mas não é. É a pessoa que é muito controlada demais. É o sovina. O sovina é o que tem controle do dinheiro total e a pessoa que não quer gastar com nada, ela quer acumular dinheiro, ela tem muita essa vigilância do dinheiro. Então todos nós temos um pouco, tá, de crenças aí dentro desses 4 grupos. Todo mundo tem um pouco, uns mais, outros menos. O que acontece demais aqui no Brasil e como isso impacta bastante a pessoa? São as crenças de aversão a dinheiro. E ela vai colocar o dinheiro na vida dela num patamar tão tóxico, tão ruim, tão negativo, que ela de maneira provavelmente inconsciente vai se afastar do dinheiro. Então ela tem uma oportunidade, ela vai enxergar de uma maneira ruim. Ela tem dinheiro na mão, ela vai enxergar de uma maneira ruim. Eu tenho alunos, médicos, advogados, empresários que têm uma renda média alta, bem alta, e que poderiam estar já construindo uma independência, poderiam ter ali garantido o seu pé de meia para poder ficar uma boa aposentadoria, uma boa liberdade financeira, e não estão assim. Estão naquela coisa do, eu vou gastar aqui, eu vou comprar ali, eu vou mostrar, então é status. No fim do dia você vai investigar, você vai ver a pessoa, ela não quer ter dinheiro investido. Ela não quer ter dinheiro, ela quer viver o momento. Então, isso acaba sendo muito prejudicial. A gente tem que olhar para como a gente tem essas crenças, como nossos pais lidavam com o dinheiro. Por exemplo, eu falei no início, né? Meu pai sempre foi muito comedido. Tomou pouco risco. Tomou muito pouco risco na vida financeira dele. Eu olho isso hoje como que bom que ele foi um cara comedido, a gente não passou problema financeiro, mas hoje eu sou mais arrojado, arrisco mais com o meu dinheiro. Eu não sou um investidor, eu não sou uma pessoa super, tenho colegas que são super arrojados. Eu não sou como eles, mas eu sou mais. Então é olhar para isso e ver, será que na minha família eles repetem aquelas crenças do dinheiro é sujo, dinheiro faz mal, e aquela coisa negativa. Muitas vezes, infelizmente, eu vejo as pessoas ficando presas, ancoradas na escassez, porque elas não saíram daquele ambiente que elas cresceram. É que muitas vezes eu vejo as pessoas também caem na armadilha, elas estão mais preocupadas em gastar cada vez menos do que ver formas de ganhar mais ou investir melhor, porque é o tripé, né? A gente olhar, eu vou controlar o que eu gasto, mas eu preciso ganhar mais. Cara, preciso ganhar mais, estou trabalhando para isso, estou me preparando para isso, e depois o que eu faço com essa sobra, não vou colocar em fazenda boi gordo, não vou colocar em investimento indevido e de acordo com o meu perfil. Então esse tripé também. Exatamente. A pessoa quer pegar um pouco de dinheiro, botar numa coisa super volátil e achar que aquilo ali vai fazer a vida dele acontecer. Isso é muito perigoso, muita gente cai nisso. Total, você buscar crescer, ganhar mais e gastar, subir o seu padrão de vida a menos do que sobe a sua renda. Então isso gera muita ansiedade, gera muito problema de saúde mental e gera muito essa comparação. Rede social hoje a pessoa está querendo fazer, mostrar, ser. Então é um trabalho individual e que você tem que
ter o seu objetivo muito claro. Quanto mais clareza você tiver, mais fácil é para você cumprir o que você se colocou para fazer. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Tiago, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Boa. Cara, boa pergunta. Assim, eu sempre olho para a determinação da pessoa, a vontade dela de crescer, a ambição dela no bom sentido. A ambição como palavra boa. Não precisa ser tecnicamente a pessoa melhor, não precisa ser a pessoa mais formada, nada disso. Mas se eu vejo o brilho no olhar dela de que ela quer, que ela tem uma ambição, então a pergunta que eu falo, aonde você quer chegar? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Cara, a pessoa que não tem atitude, que espera que eu diga tudo que ela tem que fazer, que espera que eu traga ali. Pode ser meu estilo errado, não estou dizendo que eu estou certo, mas eu fui forjado nessa coisa de, cara, corre atrás, assim, não tem, mas não venha trazer problema para mim. Já traga a solução, já traga pelo menos um caminho, né, para você me ajudar aqui. Minha empresa hoje ela tem poucos funcionários, eu não tenho condição de ter ainda uma estrutura muito... E mesmo assim é cultural, né, base. Assim, eu trabalhei em empresas que eu tive essa cultura. A última grande empresa que eu trabalhei foi a XP e eu tive muito essa visão lá reforçada ainda, né, cara? Aqui é na raça, cada um pega e faz. Eu via diretor fazendo coisa, cara, realmente aqui não tem, né? Ninguém tem sala, ninguém tem... Eu assim, achei uma cultura muito foda e hoje eu tento trazer isso para minha empresa também. Faça do it yourself, traz a sua cabeça para crescer e traga soluções, ideias, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, mas vamos errar para corrigir, vamos corrigir rápido. Essa é a mentalidade. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Cara, eu acho que eu sempre fui meio inconformado com burocracia, com coisa... Eu sei que é importante para muita coisa, mas eu sempre meio que fui a pessoa que trazia provocava muito, eu sempre provoquei muito. Eu acho que isso, nas empresas que eu trabalhei, eu acabei tendo esse feedback e hoje eu acho que no meu trabalho eu trago muita ideia e eu acho que quando a pessoa tá ali querendo uma estabilidade, acho que é isso que eu queria dizer assim, eu sou meio instável no sentido, eu acho que no bom sentido, tá? Temos planos, temos objetivos, mas eu sempre tô olhando para essa velocidade, porque eu vejo que quem não muda morre. Então eu acho que a pessoa que não consegue se adaptar trabalhando comigo é porque ela quer uma estabilidade do tipo, cara, eu quero saber o que eu vou fazer de segunda a sexta o dia inteiro. Eu não sei se você vai saber, porque nem eu sei, sabe? Então... E o que você gostaria de perguntar pro Baza? Pô, Baza, boa. Baza, que você... Cara, você é um cara aí super referência, né? Tá trabalhando com os maiores cabeças corporativas aí, líderes, né? Muito mais que corporativo. Líderes do Brasil e do mundo. Cara, o que você tá vendo aí, Baza? Já tem um tempo que você tá nessa... O que você está vendo nesse delta aí de essas transformações todas, né? Na gestão, na inteligência artificial? O que você está vendo que você traz hoje como food for thought? O que você tem que... Estou perguntando para mim, tá? Você como empreendedor, né, no digital, mas né, tudo isso... O que você me diria que, cara, eu tô vendo isso, que os executivos estão me trazendo isso, cara, que é a grande palavra para 2026 and beyond, né? Os próximos 3 anos aí, as coisas estão acelerando demais. Eu tô focado na IA, eu tô fazendo muitas soluções com IA. Meu time hoje está aprendendo IA. Então é isso, eu contrato gente para aprender, cara. Vamos aprender, vamos aprender a mexer com a IA, porque a gente está num momento assim que nem a gente sabe o que vai acontecer. E eu entendo que as grandes empresas estão também de um lado meio desesperadas, mas do outro lado já com 200 coisas no pipeline para realmente entender esse novo mundo, cara. Eu queria
esse insight de você. Talvez de tudo que eu venho estudando, dá para trazer muitos recortes, desde, as posições que vão deixar de existir no mercado do trabalho, as novas habilidades e, o que isso traz de impacto para as empresas, mas talvez eu vou escolher dar uma resposta, já que a gente está falando de filhos aqui, porque uma das perguntas que me fazem, e aí, como é que eu ajudo o meu filho num novo mundo? E é muito interessante porque hoje eu vejo preocupações, meu filho vai ter emprego do bilionário, que talvez não é sobre patrimônio, é sobre com que o meu filho vai trabalhar, sim, a pessoa de baixa renda, o que ele pode estudar que lá na frente vai estar aqui. E talvez uma das grandes preocupações que eu tenho é que quando você olha o mercado de trabalho, de maneira geral, você sempre teve uma entrada de pessoas no mercado de trabalho que não eram tão produtivas e que, de certa forma, elas eram treinadas até se tornarem produtivas. Isso, inclusive, fazia parte da conta. Quando você olha, por exemplo, no escritório de advocacia, você tinha muitos advogados júniores que ali, quando você fechava o contrato com o cliente, você olhava o quanto ele produzia, quase que parte da remuneração era para treinar efetivamente essas pessoas. Não é diferente a hora que você pega numa Big Four, a turma que está chegando ali na base, então ainda está aprendendo dentro dessa dinâmica. À medida que vem a inteligência artificial e você começa a automatizar os cargos de entrada, porque aonde ela começa é justamente nos cargos de entrada, começa a ter uma discussão muito séria de, aonde que essa turma vai ser treinada? Como é que eu coloco gente? Então, eu não estou dizendo que os empregos vão deixar de existir. O que eu estou dizendo é que a régua está ficando mais alta. Isso não é de agora. Por exemplo, a gente vem de uma geração onde a gente cresceu escutando histórias muito bonitas do mercado financeiro de pessoas que entravam como contínuo, que eram, antes dos estagiários, o contínuo ali que fazia serviço de banco, virando diretor de banco, virando vice-presidente de banco. Histórias muito bonitas, que há muito tempo a gente já não vê mais histórias como essa. Porque você não tem mais, primeiro você não tem mais contínuo, segundo que a régua ficou mais alta para entrar. Então, tem algo que eu venho acompanhando bastante, que é sobre como a gente prepara as pessoas para um mercado de trabalho que não vai ter mais essas posições de entrada. E para mim, talvez a analogia que eu vejo, da mesma forma como quem se forma em medicina precisa fazer residência, você não vai deixar um médico, sair operando, fazendo o que tem sem ter uma certa experiência. Eu acredito que a maior parte das profissões você vai ter que ter um período de residência, que existe uma discussão, isso vai ser dentro da faculdade, é a nova pós-graduação, é o novo MBA ou é uma nova classe de educação, porque se você não ajudar essas pessoas a subirem de nível, você vai ter cada vez mais a crescimento das gerações neném, que nem estuda e nem trabalha. Então, para mim, acho que tem uma reformulação do que a gente entende sobre treinamento e preparação para o mercado de trabalho. Acho que esse é um elemento. E o outro, que basicamente é o desafio dos pais, que até então, assim, desde que o mundo é mundo, quais foram as duas principais preocupações que pai e mãe tinham? Ensinar algo ou ajudar meu filho a chegar em algo que possa dar subsistência para ele, então ter uma profissão, uma forma de renda, ensinar essa pessoa a conviver em sociedade. Isso é desde que o mundo é mundo. Sim. Só que até a nossa geração, basicamente, a gente conseguia um pai ensinar algo que teria uma grande utilidade, seja da subsistência, seja para viver em sociedade. Talvez pela primeira vez a gente está indo para um mundo onde o pai e mãe tem que ensinar o filho algo que ele não sabe nem o que vai ser. Então eu acho que para mim esses são os dois elementos que vão reformular muito o mercado de trabalho da forma como a gente conhece hoje. Muito bom, muito bom. É isso aí, temos um novo mundo à frente. Os pais, muitos pais me procuram para coisa financeira. Como é que eu vou ensinar meu filho a lidar com o dinheiro? Como é que meu filho vai ser uma pessoa mais consciente do que eu fui? E a gente vê que quando os pais estão preocupados, já é muito bom, porque quando eu comecei nessa área, não tinha nem se falava disso. Uma educação financeira para filho, como assim? Então hoje há também um momento de consciência sobre isso, essa preocupação de como que a gente vai criar filhos mais independentes, né? Paytrack, a minha plataforma para gestão de viagens e despesas corporativas. Incomparável. E, Thiago, chegamos agora na pergunta Paytrack. Me conta sobre uma viagem a trabalho importante e que impactou positivamente na tua carreira. Legal, cara. Eu fiz várias, mas tem uma que para mim foi divisor de águas. Eu estava na época no estava com uma parceria com a HP,
parceria global com a HP, eles financiaram vários projetos grandes aqui no Brasil, lá no Rio principalmente. E aí tinha um congresso internacional da HP e quem ia, claro, apresentar nosso projeto lá era o meu diretor, que era o cara que eu respondia para o projeto acontecer. Só que nesse projeto só de gestão tinha mais 6 pessoas envolvidas, se não me engano. E aí eu lembro do diretor entrando na sala assim, tava todo mundo lá e tal, e ele falou, pô, eu tive um imprevisto pessoal, não vou poder ir para a China, para Pequim. Não vou poder ir para o congresso apresentar, eu preciso de alguém para apresentar o projeto lá. E aí tinha uma inglesa, uma menina de Londres, que trabalhava nesse projeto com a gente. Então, todo mundo meio que olhou para ela do tipo assim, naturalmente vão designar ela porque ela é a pessoa que, né, fluente, nativa e tal. E aí ele perguntou, pô, quem você gostaria de assumir? Ela ficou com medo, cara. Era um projeto muito relevante, era um orçamento muito alto. Não sei, a gente era muito jovem também, né? Todo mundo ali. E aí ela, tipo, eu não me sinto preparada. E aí ele olhou pra mim e cara, antes de pensar, eu já falei, pô, certeza, eu vou, apresento. Mas eu confesso que, assim, eu falei mais isso porque eu queria estar lá no congresso, queria viajar, queria... era um projeto muito relevante pra mim nessa época, assim, eu fui correr atrás de visto para a China na época, emitiram a passagem e começou a chegar próximo da viagem. Eu falei, cara, o que eu fui fazer? Vai ser o erro, sabe a insegurança, né? Apresentar um negócio em inglês. Eu acho que eu nunca tinha apresentado nada em inglês, assim. Tinha inglês fluente, mas é outro nível, né, cara? E eu lembro que eu fui, assim, com muito medo, estudei o projeto de cima e embaixo, treinei a apresentação em inglês, muito medo de fazer alguma bobagem. Cheguei lá, cara, no congresso, eu era o mais novo de longe, assim, que tava lá para poder apresentar. E na minha vez, cara, eu apresentei aquilo ali em 15 minutos de fala, não sei quanto que foi. Fizeram algumas perguntas. Aí o cara lá, que era o indiano, que era o head de tudo o negócio, ele falou, pô, muito bacana, parabéns pelo projeto. E, foi excelente, eu fiz vários contatos, fiz amizade, conheci gente no mundo inteiro. E dali pra frente eu falei, é isso, assim, eu nunca posso dizer não. Eu falei não, eu fiquei com medo. Falei sim, fiquei com medo, mas falo sim primeiro, depois você corre atrás do... E eu uso até hoje isso, para as oportunidades. E, Thiago, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Nossa, eu sou esquisito por várias coisas. Minha mulher reclama que depois do banho, eu desligo o chuveiro, aí ela entra no banheiro, né? No nosso banheiro. Aí eu não sei porque eu fico fazendo um negócio com o nariz assim, eu não sei nem replicar. Eu não sei, exercício de respiração. Eu não sei, eu faço um tique, cara, que eu solto, acho que fica água no nariz. Sabe, eu fico fazendo eu fico assoando o nariz, assim, debaixo, depois que eu termino de tomar banho. E eu nunca me dei conta disso até eu casar, né? E aí eu me falei, cara, você faz isso. E eu não consigo parar. Aquela assim, mas não é todo mundo que faz, né? É uma esquisitice, cara. E como é o perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Cara, muitas. De esquecer nome de gente. Várias coisas que eu contornei bem, assim, eu acho. Mas esse trabalho lá de Nova York foi um negócio que foi absurdo, assim, era uma coisa louca, porque cada dia era uma coisa diferente, né? E no começo eu não tinha muita essa manha, e eu falei dessa coisa dos Estados Unidos, né, de ter o personal space. Cara, nos primeiros dias teve um cara que tentou me bater, assim, ele veio pra cima, um cara maior que você, cara. Lá, 2 metros de altura, o cara era um armário. E eu fui tentar na boa parar o cara, ele tava nervoso com alguma coisa, e eu aprendi muito sobre psicologia humana, que as pessoas não estão com raiva de você. É igual o cara que te fecha no trânsito, você quer bater nele, né? Não, o seu problema é outro, meu amigo. Então esse cara, ele veio pra cima de mim, mas eu acho que eu comecei a fazer xixi na calça, assim, porque o cara veio pra cima e ficou muito nervoso e tal, e foi uma situação muito perrengue, assim, fiquei com medo. E sei lá, né, no meio da rua ali, tem muito maluco em Nova York, né? Não sei porquê, tem muito doido em Nova York. E teve uma mulher também que puxou meu crachá assim. E olha, eu era professor de inglês, sabia razoavelmente inglês, e ela puxou meu crachá assim. O que ela falou? Ela falou assim, tipo, what's your name? Ficou assim olhando, what's your name? Puxou assim, Thiago. Leu meu nome assim.
You're harassing me. You're harassing me. Gritando assim, sabe? E eu assim, eu não sabia o que era harassing. Eu vou descobrir que ela tá me assediando. Estou tentando parar ela. Eu não tava, nem encostei nela, entendeu? Mas eu tava assim, meio que ela vinha pra cá e ela, what? What's your name? You're harassing me. E eu, caraca, essa mulher vai me botar na cadeia, porque tá harassing. Aí eu fui descobrir que harassing, perguntei pra ele, what's harassing? E ele falou assim, putz, você tá assediando ela. Ele me explicou e eu entendi que era assédio. E aí foi tipo esses 2 perrengues que eu fiquei com medo de apanhar e o outro com medo de ser preso, que eu tava lá trabalhando nesse emprego lá. E caminhando agora pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Cara, eu amo estar com as pessoas no dia a dia ali, fazendo minhas palestras, meus treinamentos, olhando no olho das pessoas que eu sei que estão precisando ouvir o que eu tô falando. Esse contato humano, e eu acho que depois da pandemia me fez ter a clareza maior ainda de que isso para mim é o meu lugar de potência, porque eu gosto dessa conexão, acho uma coisa de professor, né, e eu sinto que ali eu tô trazendo conhecimento que eu vivi e que eu estudei depois, e que isso para mim é um lugar hoje que eu me sinto realizado, eu me conecto muito com as pessoas, eu hoje sei identificar melhor ainda nessa plateia, já fiz palestra para 7 mil pessoas presencial e já fiz palestra para 7 pessoas. Então, cara, para mim esse é um lugar que eu me realizo demais, essa comunicação com as pessoas do dia a dia, de como elas podem ter uma vida financeira mais equilibrada. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Boa. Hoje em dia se fala muito, eu não sei se as pessoas não costumam dizer, porém, eu acho que o sucesso é uma coisa que ela é um conjunto de fatores. Não existe eu estou no sucesso. E eu acredito que uma habilidade que a gente tem que ter na vida é a de viver um dia de cada vez. Sabe? E o que é viver um dia de cada vez? É entender que a gente vai ter que ter paciência. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então você que tem que estar ali realmente com o radar ligado, você tem que estar entendendo que as coisas não vão acontecer no seu tempo. E nisso tudo, para mim, o sucesso tem a ver com você ter a clareza e humildade suficiente para saber que o momento ele só vai chegar se você estiver ali trabalhando, errando, corrigindo rápido o tempo inteiro ali em cima. É a tal da resiliência, não é tão novidade isso, mas acho que o sucesso precisa dessa atitude, sabe? Ação, coragem. Coragem, vamos pegar aqui. Coragem é a palavra principal. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Eu aprendi nos últimos 12 meses, um pouco mais, mas principalmente no último ano, que eu consigo fazer muito mais do que eu achava que eu conseguia fazer, cara. Isso é, assim, parece óbvio, mas é uma coisa que acho que todo mundo pensa em algum momento. 24 meses, tá? Vamos pegar 24 meses. Eu saí de uma pessoa que foi criada... Eu vi meu pai na mesma empresa a vida inteira, então eu sempre tive essa visão de que o mundo, que estabilidade era algo que eu precisava buscar. E eu fiquei, né, nessa escadinha do mundo corporativo, que eu me realizei bastante. E quando eu cheguei num momento que eu achava que eu estava meio que no auge da minha carreira, ou perto disso, eu estava num bom cargo e tal, eu entendi que eu teria que abrir mão disso para construir uma coisa nova. Eu fui empreender. Com 2 filhos, a minha Isabela ainda não estava com uma filha já, mas com muito medo, cara. Então demorei para tomar essa decisão, eu empurrei muito essa decisão, e quando eu tomei, eu fiquei na incerteza, mesmo tendo uma boa base financeira, um planejamento financeiro legal, eu demorei para ter essa clareza que hoje eu tenho. Então, hoje... 2025 a 26 eu tenho essa clareza do que eu posso fazer, que é muito mais do que eu achava que eu poderia fazer antes, em termos de tudo, de projetos, de realizar, de faturamento, de tudo. Então isso para mim é hoje o que eu tenho mais prazer em ver assim, no âmbito pessoal, do meu potencial, da minha potência, que eu subestimava. E me indica 3 pessoas legais para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Pô, maravilhoso, cara. Tem muitas pessoas, mas eu vou te indicar um amigo meu que é um cara empreendedor muito bacana. Não sei se você já trouxe aqui, é o Felipe Ciani. Ainda não. O Felipe é um cara muito legal, que baita
né, cara da TV, mas muito, não é todo mundo que conhece essa vida empreendedora dele. Felipe Ciani é um cara que eu acho que vale a pena você trazer. Um outro cara muito bacana é o Gilvan Bueno, que é um cara do mercado financeiro e uma história maravilhosa. Ele foi garçom, veio de uma família muito pobre na periferia do Rio de Janeiro, um cara, né, negro, que hoje é uma referência no mercado financeiro, inclusive está na CNN também. E uma terceira pessoa, eu ia falar a Isabela, né? Eu já ia começar indicando ela, mas eu sei que você já entrevistou a Isabela, mas eu acho que vale você trazer a Anne Lotterman. Anne Lotterman, que é uma amiga nossa, jornalista também, apresentadora, e é uma baita referência, é a madrinha da minha filha, uma mulher de muita força que a gente admira muito, além de ser amiga nossa. Então, acho que são 3 pessoas. Tem outras, mas essas 3 eu acho que vale a pena você trazer aqui, com certeza. Muito bacana. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade, Bas, na minha opinião, é você estar em paz. Você estar em paz com você mesmo, primeiro, que é o mais importante. Você ter condição de dormir com a cabeça no travesseiro, tranquilo. E felicidade é você entender que a felicidade é algo, ela é algo que vai e vem, momentos felizes, a vida é feita de momentos, então a gente tem que aproveitar o carpe diem, né? Aproveitar a vida, aproveitar os momentos, a vida passa rápido, as crianças crescem rápido, então para mim felicidade é poder ter uma terça-feira que eu quero sair, mas parar, conseguir bloquear minha agenda, buscar minha filha na escola e passar uma tarde com meus filhos. Para mim isso é riqueza, cara. Então hoje eu sou rico porque eu posso escolher isso. Eu posso abrir mão de coisas que antes eu não poderia para estar com a minha família e ter essa tranquilidade de poder também deitar com a cabeça no travesseiro e ter a clareza que eu estou fazendo coisas positivas, que eu estou construindo um legado para minha família e para essas pessoas que a gente está dia a dia, né, buscando ajudar. Então eu tenho uma conexão que eu aprendi lá no começo da minha carreira, que teve a ver com essa coisa social, né, com projetos sociais, que no trabalho a gente tem que buscar um propósito, senão a gente vai ficar ali, não é amar tudo que você faz, não é romântico e ingênuo nessa forma. Obviamente tem coisas muito difíceis que vão fazer parte, todo dia tem BO para resolver, e tudo bem, mas se você tem uma âncora forte no propósito que você faz, todos os problemas vão ser muito mais tranquilos, porque você sabe que tem uma coisa maior que está por trás disso. Então, hoje eu estou muito realizado, felizmente, não é uma coisa nova, eu estou com 44 anos, então eu posso dizer que estou muito mais realizado profissionalmente em todos os sentidos da vida hoje do que eu estava há 10 anos. Então, muita gente pergunta assim, pô, tô com 30, tô com 28, tá ansioso, né? Nossa, tô com 28. E aí vê você com 40 e tantos e fala, pô, e cara, quando eu tinha 28, eu tava completamente ali, sabe? Putz, que eu não gostava do que eu fazia, queria outra coisa, tava muito imaturo ainda. Tem gente que tá tudo bem, com 28 já tá lá, já é CEO de empresa, inclusive, e tá tudo bem com isso. E eu conheço também CEO de empresa que também não tá bem, tá querendo fazer um downgrade, porque quer ir pro outro downgrade de carreira. Então eu acho que não existe uma fórmula, existe você buscar o seu lugar de potência e não necessariamente é você ganhar mais dinheiro, você estar numa hierarquia de uma empresa. Então eu acho que felicidade para mim é tudo isso aí, de você estar tranquilo, podendo escolher. Adorei, adorei, adorei. Pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente? Legal, muito bom. Hoje a gente está nas redes sociais, nas principais, né? Instagram, TikTok, LinkedIn. Papai Financeiro é o perfil, é o único papai financeiro que tem. Que se for, né, registrado com selo verificado, Papai Financeiro, porque já apareceram vários, mercado financeiro, né? Já apareceram várias cópias aí, mas o verificado só tem um. Papai Financeiro, e a gente tem hoje um trabalho que é na internet, conteúdo gratuito, né, para todo mundo. Temos também nossos produtos de treinamentos em empresas, a gente faz treinamentos presenciais, online, palestras, a gente faz esses diagnósticos de saúde financeira, tanto para qualquer pessoa, você que quero fazer um diagnóstico de saúde financeira. Você vai clicar lá, vai preencher um formulário e a gente vai fazer um levantamento ali da sua saúde financeira. Nós temos o Papai Coruja, que é também um assistente financeiro pelo WhatsApp. Você conversa com ele, é um assistente em tempo real,
que você pode usar para gerir as suas finanças. Fazemos também pacotes para empresas. É muito bacana, porque é uma IA treinada para te ajudar na sua gestão financeira, te dar dicas de investimento, te dar dicas de investimento, não, de decisões financeiras que você precisa tomar, além de acompanhar o seu dia a dia, né? Então está funcionando muito bem. Estamos lançando também agora a nossa mentoria exclusiva para endividados, que a gente está vendo que é um problema absurdo, as pessoas não estão conseguindo sair do buraco da dívida, então a gente tem uma metodologia focada para isso. Então, se você quiser, é só entrar em contato. Nosso telefone comercial também está no Instagram para palestras e estamos rodando aí o Brasil e o mundo, inclusive. Estamos indo agora para Portugal fazer uma palestra, um evento sobre felicidade lá, falar de saúde financeira também, saúde mental, a Isabela vai também. Então é isso. Adorei. Thiago, muito obrigado mesmo, abrir tua agenda, que eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem nos escutou já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os conhecidos. Manda nos grupos de WhatsApp, tem muito conhecimento mesmo. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço, Baza. Valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.